Bom, falar de mim é falar do meu pessoal, da minha árvore, né? Falar da minha mãe, Dona Nair Antônia de Oliveira. Falar do meu pai, Felisbino Antônio Serafim. Minha mãe, mineira de Tombos do Carangola. Grande mineira, né? Meu pai, gaúcho, de Alegrete. Negão fortão, grandão, né? Boa pinta e tal. E, segundo eles nos contavam, eles se conheceram da seguinte forma. Minha mãe, empregada doméstica, trabalhava lá nas Laranjeiras, lá no bairro de Laranjeira, no Rio de Janeiro, na Rua das Laranjeiras. E próximo do Largo do Machado e tal. Minha mãe trabalhava naquele tempo em que a empregada doméstica ia às segunda-feira e voltava no sábado, né? E o meu pai era porteiro desse mesmo prédio onde minha mãe trabalhava, né? Eles se conheceram ali, certamente aquela passadinha ali na portaria, né? Minha mãe era uma mulher muito bonita, uma negra muito bonita, meu pai bonitão também, né? E eles começaram a namorar, resolveram viver juntos. E, na verdade, nessa época seria muito difícil, né, para uma empregada doméstica e um porteiro, né, conseguir morar ali nos arredores, ali pela Zona Sul e tal, né. Era muito difícil, seria quase que impossível, né. Meu pai tinha alguns amigos ali e minha mãe disse que ele chegou um dia para ela e falou: "Ô Nair, me disseram que tem um lugar lá pro lado da Baixada Fluminense que estão vendendo uns lotezinhos baratos, né? Eu vou dar uma olhadinha lá. Conforme for, a gente compra um lotezinho lá, vai pagando. A gente junta um dinheirinho daqui, dali, meio seu, a gente vai pagando e a gente constrói nossa vida lá." A mãe concordou, meu pai assim fez. Foi a São João de Meriti, comprou um lote, começou a construir lá uma casa humilde, né? E nasceram meus irmãos mais velhos. Eu sou de uma família de 8 irmãos, sou caçula de 8 irmãos. Meu pai, depois de separar de minha mãe, uma coisa que a gente vai falar mais na frente, né? Ele se casou de novo. E eu tenho 2 irmãos por parte de pai. Então somos ao todos em 10. Mas de meu pai e de minha mãe eu sou caçulinha, certo? E nessa época eu não era nem nascido, né? Isso que eu estou dizendo aí, ainda não era nem nascido. Fui nascer muito depois. E o que eu me lembro bem da minha infância, a partir de quando eu comecei a entender, né, as recordações que tem, era de um lugar pra gente que era criança muito legal, porque tinha muito campo, mata, né? A Baixada Fluminense nessa época era bem menos populosa, né, e tal, e tinha poucas coisas, poucos atrativos, e a gente como criança tinha aquela liberdade, né, de rua, de tal. Nem todas as crianças, né, porque o meu pai era um negro muito decidido, né, de muita atitude, né, um cara que já naquela época gostava de se impor, né. A gente sabe que a gente vive num país onde o racismo existe, né? Naquela época um pouco mais ainda, talvez. E meu pai, ele procurava andar certo para ninguém falar nada com ele. Ele ensinou a gente dessa forma. Eu devo muita coisa ao meu pai. Essa personalidade forte dele, né? De querer as coisas ali direitinho e tal. E eu fui crescendo, né? Por ali, jogando bola, né? Quando meu pai deixava a gente ir à rua, né? E tal, bola de gude, aquelas coisas todas. Só nunca gostei muito de pipa, por incrível que pareça, sabe? Quando chegava o tempo de pipa, eu ficava um pouco assustado. Minha aguinha aqui. Ficava um pouco incomodado, né? Porque todo mundo ia pra pipa e eu ficava sem ter ninguém pra jogar bola. Eu gostava muito de jogar bola. Não jogava muito mal, não. Mas não era minha, não. Jogar bola não era comigo, não. Então a gente escutava naquela época muita música no rádio. Era Jovem Guarda, eu me recordo bem, Roberto Carlos, né? Paulo Sérgio, Erasmo Carlos, Tim Maia,
Wilson Simonal, Jair Rodrigues, Fivers, Renato Sesbrocaps, né, e tal, misturava um pouco aquele cancioneiro lá de fora, que vinha pra cá e tal, Jackson 5, e a gente ali, James Brown, aquela coisa todinha, eu me criei dessa forma, ouvindo esse tipo de música, certo? O meu pai, ele não era de samba, de sair pra festa, para lugares assim, mas ele gostava de tocar um violãozinho, né? Aí pegava lá o violãozinho dele, eu me lembro que ele... Boemia, aqui me tens de regresso, e isso obrigado eu vos peço. É a música do Nelson Gonçalves, né? Ele cantava muitas outras músicas. Desde o dia em que te vi, Juraci, nunca mais tive alegria. Meu coração bateu daquele jeito, dando pinote dentro do meu peito. Meu pai lá tocando o violãozinho dele, cantando as musiquinhas dele. E eu gostava muito daquilo, mas meu pai ele falava, ó, violão não é coisa pra criança não. Isso aí, pelo amor de Deus, não pega nisso aí não e tal. Enquanto a gente dava uma roubadinha, pegava o violão, aí tentava memorizar o que ele, as notas musicais e tal, mas era um pouco difícil, né? E a gente já gostava de música, né? E eu acredito que a minha primeira composição tenha sido uma música muito sinistra. Jorge, Guilherme e eu, que somos os três mais novos, a gente estava mais próximos ali de geração, aqui, outro ali, então tem muitas histórias da gente gostava muito de fazer paródia, né? A gente pegava as músicas, ouvia as músicas e colocava as letras, geralmente tirando sarro com alguém, né? Teve uma vez que a minha irmã Meire, ela prometeu que que nos levaria para passear no final de semana, né? Nessa época ia Paquetá era o maior barato, né? Até hoje, lógico, a ilha de Paquetá é uma maravilha, né? Um paraíso, né? Mas nessa época eu me lembro que a gente lá da Baixada, a gente vivia esperando a oportunidade de conhecer Paquetá. E a Meire falou, vou levar vocês, eu, Jorge, Guilherme, a gente vai a Ângela, que era uma amiga dela e tal, e a gente vai para Paquetá. Eu quase que não dormi a semana toda, né? Chegou no final de semana e tal, ela foi pro baile, dormiu na casa da amiga dela, falou pra gente se acordar cedo, tomar banho e ir lá pra casa da amiga dela, que de lá nós iríamos para Paquetá. Ah, lá vai o Jorge Guilherme pra lá. Chegou lá, acho que ela estava no baile, deve ter... A Meire não era muito de beber, né? Mas deve ter dançado muito, né? Então ela trabalhava a semana toda, coitada, também e tal. Aí ela não teve energia para levar a gente ao passeio. Aí deu um conto, seria hoje R$1 para cada um, né? De nós, e falou, não tem. Tipo assim, vou comprar esses moleques, vou dar R$1 para cada um conto de réis para cada um, sei lá. E não, depois a gente vê essa coisa aí. Aí a gente riu pra caramba, porque a gente ria da gente mesmo, né? Que a gente estava todo bobo pra ir, ninguém foi, um olhava um pra cara do outro, aí fizemos um lance assim, ó. A Meire tá prometendo, desde o outro Natal, um passeio que diz ela que ia ser o tal. Quando chegou o dia, fomos nos arrumar, todos alegrezinhos, pensando que ia Paquetá. Quando chego lá na Ângela, vieram me entregar um conto pra cada um. Não tem mais Paquetá. Oh, oh, não tem mais Paquetá. E a gente cantava isso pra ela, ela saía correndo atrás da gente, né? Era aquela paródia de tirar onda com ela e tal, né? E a gente brincava com essas coisas. Eu fui criado em São João de Meriti, a minha primeira residência mesmo, né? Eu vivi primeiro no Parque José Bonifácio, que é um bairro de São João de Meriti, do outro lado, Jardim Meriti. Ainda no Parque José Bonifácio, tinha um serviço de alto-falante da época, seu Gilson Paulo de Mello. Esse chegou até a ser embaixador do samba lá no Rio de Janeiro. E ele fazia aqueles programas de calouro, né? Como era moda naquele tempo, né? Chacrinha e tal, programa do Bolinha, aquelas coisas todas de calouro, né? Ele tinha um programa de calouro lá que premiava os cantores adultos, né? Fazia uma festa e tal. E logo no decorrer ele passou a fazer uma domingueira com as crianças também, né? Pra cantar. Eu me lembro que eu não queria cantar de jeito nenhum, não falo nada, mas essa coisa de música vem com a gente mesmo, né?
os amiguinhos que sempre me vinham cantando, falavam, vai lá, você canta maneiro e tal. Aí eu falei, tá legal, me inscrevi, fui lá e cantei. E ganhei cantando uma música do Roberto Carlos. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar. Era uma música que eu gostava muito. Aliás, eu adoro todas as músicas do Roberto Carlos, sem dúvida nenhuma, né? Nosso rei. E eu ganhei. Aí sempre, modéstia à parte, assim, eu participava, sempre dava bem. Eles davam aqueles carrinhos de plástico, né? Uma carretinha, alguma coisa assim, de presente pra gente. Eu gostava muito. Aí eu comecei a perceber, sabe? Perceber mais música, né? Porque eu já tinha cantado, as pessoas já tinham gostado, né? Talvez tivesse ali nascendo aquela sementezinha. Aliás, essa sementezinha nasceu com minha mãe, Dona Nair, né? Que enquanto meu pai tocava o violão dele lá de sete cordas, as músicas do Nelson Gonçalves, minha mãe, cristã, né? Cantava hinos, louvores, né? Minha mãe tinha aquela voz muito bonita, soprano, né? Afinadinha e tal. E conforme fui crescendo, eu fiquei sabendo que muitos daqueles hinos que ela cantava pra gente era dela, composto por ela mesma, né? Pela Dona Divina Nair, né? Aí falei, legal, aí continuei, né? Fazendo minhas musiquinhas e tal. E era engraçado porque toda vez que eu mostrava qualquer coisa de música para minha mãe, ela falava, meu filho, você não deve parar com isso. Você tem um dom. Eu vejo que você tem condições de fazer isso. Né? Quer dizer, uma grande incentivadora, minha mãe, de todo o coração. Ela achava que era legal. Eu mostrava as músicas para ela, prestava aquela atenção, me dava um apoio tão grande. Eu falei, pô, mãe não mente, né, cara? Minha mãe, ela fala que eu tenho condições. Aí eu já tava, né, já tinha passado daquela coisa de... Mais uma aguinha. Eu já tinha passado daquela coisa de garoto e tal, já estava meio adolescente ali, saindo para as festas e tal. E tinha uma família, era do seu Sebastião e Dona Silvia, né? Dona Arlete, Sebastião e Dona Arlete, né? Aí tinha os filhos dela, que era o Jorge, que era o Zé Carlos, que era o César, que era o Arnaldo, né? Eles vieram do Espírito Santo, né? Vitória do Espírito Santo, vieram morar no Rio, muito cedo ainda, né? E tal. Eles eram salgueirense doente, né? E tinha aquela coisa, eu me lembro que nessa época o carnaval era uma coisa diferente, né? Quando estava chegando o carnaval, a gente escutava todos os sambas enredos na Jade, né? A gente já começava a fazer nossas avaliações, né? Você escutou o samba da Portela, escutou o samba do Salgueiro, escutou o samba da Mangueira, aquela coisa toda, né? E essa família era salgueirense doente, né? E o Salgueiro, como sempre, fazendo ótimos carnavais, né? Eu me recordo que um ano, eu não diria, não tenho memória para dizer qual foi o samba, qual foi o ano, mas eu me lembro que houve uma festa muito grande, né? E foi exatamente no dia que nós descobrimos que eles tinham uma bateria velha lá, né? Surdo, né? Umas caixas de guerra, tarol, tal, tinha umas coisas guardadas lá. E eles felizes pelo campeonato conquistado pelo Salgueiro, né? E saíram tocando no meio da rua e tal. Eu peguei o instrumento, aí estavam cantando e tal. Aquilo aí eu acho que era o samba chegando, né? Eu acho que foi uma coisa muito legal, né? Porque nós passamos até tirar os instrumentos para tocar na rua, fora do carnaval mesmo. A gente começava ali e eu achava que se tinha ritmo tinha que ter música, né? E eu sempre pensava em fazer alguma música ali pra gente cantar tocando com aquela bateria, mas a minha foi acontecer justamente ao contrário. São João de Meriti tinha um bloco por nome de Unidos da Galeria, o grande Unidos da Galeria, né? Um bloco que eu gostava muito, bloco de rua, né? Quem quiser pode vir, quem quiser pode vir, né? E Unido da Ponte, Escola de Samba Unido da Ponte, tinha o Nosso Sonho, que era lá em Coelho da Rocha, que é um bairro de São João de Meriti também, né? E eu comecei a fazer samba de enredo para os blocos, né? Aí começa uma outra parte da minha história, né, que a gente vai contar daqui a pouco, da próxima.